E aí, meu amigo e minha amiga cartoleira, como estão vocês? Aqui então vamos estar o GSS Games na parada com vocês. E galera, tô aqui hoje, 14ª rodada do nosso queridíssimo Cartola FC, pra trazer no vídeo de hoje as análises dos confrontos, galera. A análise do confronto é muito simples, é um vídeo que eu faço dizendo quais times têm mais chance de conseguir o SG, por isso você pode colocar defensores, quais times você pode colocar atacantes que tem grande chance de ter vários gols, ou seja, os atacantes podem imitar, e quais confrontos você deveria evitar colocar jogadores como Cruzeiro e Flamengo, que pode ser um jogo muito equilibrado, difícil de definir quem é o favorito. Lembrando sempre que você pode colocar um ou outro jogador como aposta, o que não vale é você achar que pode colocar 4 ou 5 jogadores em um confronto muito difícil. Tranquilo? Além disso, galera, eu sempre peço para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve, papoca um like também que ajuda muita gente. Por quê? Porque além do vídeo de hoje, só dessa 14ª rodada ainda vamos lançar a escalação do nosso time principal focado em pontuação, times de 100 até 140 cartoletas, focado em valorização, e o nosso vídeo das nossas ligas. Se você já estiver vendo esse vídeo, porventura na sexta ou no sábado, descrição do vídeo terá todos os links para essas escalações. Tranquilo? Além disso, no vídeo de hoje ainda vamos falar da 13ª, e sem mais delongas, solta a vinheta e vamos pro vídeo. Agora o bicho vai pegar! Vai pegar você! Tá de bobeira! Voltando aqui, galera, antes de começar a análise dos confrontos mesmo, nós vamos explicar pra você como nós fomos na 13ª rodada. Uma rodada um pouco esquisita, galera, sejamos honestos, porque muitos visitantes ganharam, até na quarta-feira. Todas as vitórias tinham sido de visitantes. O Grêmio ganhou do Flamengo fora de casa. Empate entre São Paulo e o Atlético Goianiense no Morumbi. E somente o Sport como mandante realmente venceu o seu jogo de 3-0. Aí vocês podem perguntar, Gustavo, e a rodada foi muito ruim de pontuação? Galera, não foi não. Foi uma rodada razoável, porque apesar de muitos favoritos não terem feito boas resultados, acabaram vários jogadores fazendo boas pontuações, como Lucas Prato, que era muito escalado, acabou pontuando 9. O meu ponto foi 51, mas foi pelo um vacilo. Em cima da hora eu troquei o Fred e tirei o André e coloquei o Fred. Se eu tivesse colocado o André, minha pontuação teria passado tranquilamente dos 70 pontos. Porém, o meu campista que eu coloquei, que foi Diego Souza, fez até gol. O Diego, mesmo sem fazer um grande jogo, acabou pontuando 6.40. Thiago Neves também 4.5. O Luca, que foi muito escalado, ainda conseguiu 5.7. Júnior Tavares, apesar de perder o SG, conseguiu dar assistência. A grande decepção realmente foi o Renan Ribeiro, que negativou, que estava entre os mais escalados. Foi uma rodada razoável, minha pontuação não foi boa. 51, a partir de 50 eu costumo considerar uma pontuação regular, não é uma baixa, porém longe de ser alta. Dava para tranquilamente nessa rodada ter pego 60, 70 pontos sem nenhum grande problema. Mas, galera, temos que levantar a cabeça. 51 não é nenhum absurdo comparado à rodada passada, que realmente foi muito zica. A gente ainda deu uma subidinha e vamos continuar subindo, porque vamos olhar para a 14ª rodada. 14ª rodada, galera, que ao contrário da 13ª, que tinha muitos jogos extremamente complicados, o único jogo que a gente via real favoritismo era São Paulo e Atlético Goianiense, que nem acabou se consagrando como um grande resultado pro tricolor paulista. Na 14ª rodada já tem realmente confrontos muito positivos. Primeiro temos o Corinthians, né, galera, que tá simplesmente um absurdo, 10 pontos na frente do segundo colocado, que é o Grêmio, depois da derrota do Flamengo em sua casa. Primeira não vitória em casa, ainda foi contra uma derrota para o terceiro colocado. Pegando o Atlético Paranaense, galera, que começou muito ruim a competição, depois deu uma subidinha com vitórias consecutivas, voltou a se dar novamente muito mal na competição, com 2 derrotas e um empate nos últimos 3 jogos pelo Campeonato Brasileiro. É um time que tá de técnico novo. Paulo Autori saiu também, o Eduardo Batista saiu. É um time que está muito em frangalhos e o Corinthians vem voando, galera. É inegável, é um time que é candidatíssimo a campeão brasileiro. Isso com 13 rodadas, porque eu também nunca vi em tão pouco tempo algum time abrir tanta diferença. Vejo um grande favoritismo, tanto no ponto de vista de jogadores de defesa, como de atacantes, pelo lado corintiano. Depois temos Palmeiras e Vitória, galera. Palmeiras que vem de um revés muito triste para os palmeirenses, uma derrota para o Corinthians na sua casa. É um jogo complicado.
você sai de um clássico. Porém, o Vitória, galera, também vem de resultados muito fracos. É um time que está se atolando na zona do rebaixamento com apenas 12 pontos. Ao contrário do seu rival Bahia, que vem mostrando um grande futebol, o Vitória não consegue fazer esse bom desempenho. Eu vejo um bom favoritismo do Palmeiras também, tanto do ponto de vista de atacantes como de defensores. É sempre complicado também falar do Palmeiras, galera, porque o Cuca, ele costuma não definir a escalação dele até muito próximo do jogo. Aí muitas vezes você fica com medo de escalar o William, ou escalar o Borja, ou escalar o Keno, porque você não sabe com que esquema ele realmente vai jogar. Você às vezes coloca o Roger Guedes, ele coloca o Roger Guedes como lateral, você escala o Mina às vezes funciona como volante. Jogo passado chegou a jogar como centroavante, ou seja, o Palmeiras é uma bagunça muito grande. Porém, se você tiver certeza de alguns jogadores que forem jogar, com certeza serão boas opções, principalmente pela fragilidade do Vitória que vem mostrando na competição. Depois temos Vasco e Santos, galera, que é um jogo complicado. O Vasco vai jogar no Engenhão sem torcida por causa daquele trágico problema que ocorreu em São Januário. O Santos vem de uma vitória, né, galera, muito importante. Chegou a dormir na vice-liderança, óbvio, acabou perdendo a vice-liderança depois da vitória que o Grêmio acabou tendo para cima do Flamengo. Eu vejo um confronto um pouco complicado aqui, eu não apostaria em muitas peças. Vasco vem de uma vitória convincente contra o Vitória fora de casa. Eu vejo um confronto equilibrado. Eu até acho que o Santos colocar atacantes pode ser válido, principalmente pelo lado do Santos, porque o Vasco é um time que, com todos os problemas, ainda é um time que sofre muito gol, apesar de vir melhorando na competição. São 24 gols sofridos, só não é pior que a defesa da Chapecoense, que já sofreu 26 gols. Então, evitar em muito esse confronto, salve uma ou outra peça que você considere muito favorável. Às vezes você acredita muito, tipo no Luiz Fabiano, coisa do gênero. Depois temos Cruzeiro e Flamengo no Mineirão, outro jogo que eu evitaria em parte. Eu acho que tem confrontos muito melhores. O Cruzeiro vem numa melhora significativa. O Flamengo estava mostrando uma subida constante, como vocês podem ver, dos últimos 5 jogos do Flamengo, 4 vitórias e apenas uma derrota. Porém, levou um balde de água fria. O Corinthians se afastou 12 pontos. E eu acho que o Cruzeiro tem até um leve favoritismo pelo jogo sendo no Mineirão. Cruzeiro, que é um time que oscila muito, grandes jogos e jogos muito medianos. Então, é um confronto para você evitar, quem sabe colocar uma outra peça esporádica desses times. Depois temos aqui, galera, Grêmio versus Ponte Preta. Aqui sim nós vemos um jogo onde pode se apostar muito em jogadores do Grêmio. Vejo grande perspectiva para jogadores como o Luan, que é sempre uma boa opção. O Jeromel, que sempre faz boas pontuações. É um belo jogo para você colocar jogadores do Grêmio, tanto do ponto de vista de ataque como do ponto de vista de defesa. Depois temos Atlético Goianiense e Atlético Mineiro. O jogo é no Olímpico. Atlético Goianiense que conseguiu um empate sofrido contra o São Paulo, que aumentou a crise do tricolor paulista, pegando o Atlético Mineiro, que até quando jogou contra o Santos, jogou melhor do meu ponto de vista, tirou mais chances. O Vanderlei, como sempre, um mito fora de série. Eu vejo um favoritismo do Galo, obviamente, porém não podemos também subestimar o Atlético Goianiense, que quando joga em casa é até um pouco indigesto, não é um time tão simples de se ganhar quando você joga contra ele fora de casa. Por isso eu vejo um favoritismo do Atlético Mineiro, principalmente do ponto de vista dos atacantes. Vamos supor, o Fred vai estar extremamente... ele não vai estar tão desvalorizado, mas ele ainda vai estar um pouquinho, porque ele pontuou negativo nessa rodada, porém ele já estava muito desvalorizado da rodada passada. Pode ser até para quem quer ganhar cartoletas uma boa. Depois temos Chape e São Paulo na Arena Condá. Aqui é um confronto, galera, que eu evitaria jogadores de ambos. Primeiro porque a Chape leva muito gol. Jogar em casa não é mais um fator tão positivo para a Chapecoense. E o São Paulo tá naquela draga que nada dá certo, não consegue se encaixar na competição. Era para um confronto teoricamente simples contra o Atlético Goianiense em casa, com mais de 30 mil torcedores. Acabou não se concretizando como um bom resultado, apenas saiu com um empate. E a Chapecoense, essa sim, veio também muito mal na competição, caindo em queda livre. Os últimos 5 jogos, eles têm umas coincidências. São Paulo fez 2 pontos e a Chapecoense também. Os piores desempenhos dos últimos 5 jogos, empatado com o Atlético Goianiense, que é o lanterna da competição. Ou seja, é uma série de fatores entre dois azarões. Você pode colocar principalmente atacantes desses times, porque eu vejo como um jogo que provavelmente terá gols. Depois temos Coritiba e Fluminense.
Aqui é um jogo também complicado, galera, porque o Fluminense tá perdendo muitas peças, tá perdendo um pouco do ímpeto dele. Quem viu o jogo contra o Botafogo, em boa parte do tempo o Botafogo se mostrou um time mais presente, o Fluminense teve lampejos. Também é um time muito jovem, muitos garotos, tinha mais de 10 jogadores juntando no banco e time titular, que vieram da base, jogadores de 19, 18, 20 anos. É um time muito novo contra o Coritiba, que também é muito oscilante na tabela. Uma hora tá mais ou menos, depois acaba caindo um pouco de desempenho. Tá ali aquela briga dele, meio da tabela, perto da zona do rebaixamento, tentando escapar. Não vejo grande favoritismo nesse jogo especificamente. Depois temos Bahia e Avaí, galera. Outro jogo que eu vejo, principalmente do ponto de vista de atacantes, como uma boa. Vamos supor, o Zé Rafael e o Regis, que sempre são muito requisitados. Obviamente eles vão estar um pouco valorizados, mas são opções extremamente válidas. O Avaí se mostra também como um time, se bem que quando o Avaí joga fora de casa é inacreditável como ele faz boas pontuações. Porém, o Bahia, eu já havia dizendo, vem de grandes jogos, porém não vinha fazendo grandes resultados. Fez uma bela vitória na rodada passada, pegando o Avaí. Eu acho que a perspectiva de vitória de novo, principalmente os meio-campistas do Bahia, é uma opção extremamente válida. E para finalizar, temos Botafogo e Sport. Esse é um jogo interessante, galera. Naturalmente, muita gente pensaria no Botafogo como grande favorito, mas o Sport vem jogando fino, galera. Quando eu digo fino, é o fino mesmo, tá em quinto colocado. A defesa com Vanderlei Luxemburgo melhorou drasticamente. Diego Souza ficou no time, na sua volta fez um gol, tanto que eu coloquei ele no meu time aqui, como vocês podem ver. Ou seja, eu acho que é um jogo muito equilibrado. Evitar colocar jogadores dos dois times seria uma opção interessante. Então, galera, resumindo, defensores e atacantes do Corinthians é ótimo. Do Palmeiras também, sempre lembrando que o Cuca é sempre aquela loucura dele. O Grêmio também são opções válidas. Jogadores do Atlético Mineiro, principalmente dos ataques, são muito bons. Do São Paulo e da Chapecoense, jogadores de frente desse time, eu acho que é uma boa. E os meio-campistas do Bahia, que são muito bons, mesmo em confrontos complicados. Tranquilo? Então, galera, esse foi o nosso vídeo da análise dos confrontos. Se você gostou do vídeo e assistiu até aqui, papoca um like, se inscreve no canal porque ajuda muito. Vamos tentar melhorar essa nossa pontuação. Já demos uma subidinha, um vacilo porque colocamos o Fred. Se a gente tivesse com o André, conseguiria pontuar 70. Mas a maioria das dicas que eu dei, muita gente foi com o André mesmo. Um salve para todos vocês, um abraço. Se vocês quiserem ver futuramente as nossas outras escalações, vão estar na descrição do vídeo. Tranquilo? Então, um abraço a todos, rumo à mitagem e valeu!